Boa noite, Itajaí, boa noite, navegantes, Penha, Pissarras, Ilhota, meus queridos amigos de Balneário Camboriú e também de Camboriú, que nos recebem pelo canal 51. Também os amigos de Brusque, que nos recebem pelo canal 19. E os amigos de Itapema, Porto Belo, Bombas e Bombinhas pela Via Cabo, canal 17. Começando mais um TVB Entrevista, uma semana especial, depois daquelas tantas informações legais que passamos na semana passada, né? O janeiro foi muito construtivo, trouxemos assuntos extraordinários aqui, como aquela visita do pessoal do vinho, explicando como funciona uma vinícola, uma bebida que tem mais de 3.000 anos de história. Também conversamos com o pessoal do Eco 360 lá de Bombinhas, um parque que gente, é obrigatório você ir visitar lá em Bombinhas, um lugar muito especial, me parece que R$7, uma coisa assim para entrar, mas olha, é muito legal para ir e ter uma vista da Ponte Hercílio Luz, ver a Praia de Canasvieiras, o Forte da Ponta Grossa, toda aquela região lá que você vê a ilha do ponto mais dentro do mar, a península mais dentro do mar, através da Eco 360 lá, um lugar especialista. Chegou aí, Marcelo, tu não foi lá? Eu acho que para o próximo final de semana eu devo ir nesse local tão especial que retratamos na semana passada. Também falamos sobre o síndico profissional, falamos de um monte de assuntos muito interessantes. Só que hoje estava triste, calorão. Muito quente, um dia que, se você se sentiu mal durante o dia, todo mundo se sentiu mal. Foi um dia quente demais. Foi um dia que entre 13h30 e 4 horas da tarde ali estava impossível. Ou você ficava no ar-condicionado, ou você tinha aquela sensação de ser uma batata dentro da frigideira, né? Porque estava sempre simplesmente fritando. Mas no dia de hoje, gente, nós temos um assunto especialíssimo, um assunto que eu reputo como um dos mais importantes. Já tratamos de maneira superficial, mostramos uma vez aqui rapidamente. No dia de hoje, nós vamos ter 1h30 falando de administração do tempo. Se você, como eu, acha que o seu dia passa muito rápido, segunda passa muito rápido, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo já voltou de novo e, a minha vida não anda, minha vida não está indo, não estou conseguindo. Eu tinha um monte de objetivos, eu tenho um monte de planos, eu preciso disso, eu preciso daquilo, só que o meu dia, assim, eu vou no Facebook, daqui a pouco eu mando um e-mail, daqui a pouco eu faço meio-dia. Aí chega a parte da tarde, eu ligo para um cliente, para um amigo, acabou o dia de novo. Aí daqui a pouco já vim aqui para o programa, acabou o dia. Aí já começa outro. Aí já é terça, quarta, quinta, e assim passa rapidamente. No dia de hoje, nós trouxemos a Crislaine Kalkman, que é uma das diretoras do grupo Diretiva, que vai conversar com a gente que macete você pode usar. Práticas fáceis que qualquer um pode executar e ter grandes resultados. Eu lembro que quando ela veio, acho que foi pelo mês de agosto, setembro, que mês? Julho, o mês de julho. No mês seguinte eu adotei o que ela disse. A minha agenda era que me comandava e eu só riscava o objetivo depois de cumprido. Me lembro que eu tive em apoios culturais praticamente o triplo do que os outros meses. Então, nós somos ferramentas do nosso sucesso. Não adianta se iludir com a sorte, não adianta, não. Nós fazemos a nossa sorte através do nosso esforço, através das metas cumpridas. Na noite de hoje eu recebo a Crislaine, mais uma vez. Cris, obrigado a você, obrigado ao Geraldo, a toda a equipe da Diretiva, que tem se disposto a trazer essas informações valiosas. E hoje não tem facilzinho, não. Hoje a Cris vai falar o que é realmente, como você alcançar o objetivo, como você utilizar o seu dia bem feito. E também quero lembrar a comunidade, eu estava dizendo que eu estava meio brocochô por causa do calor intenso, né? Que parece que a gente toma uma surra.
No dia de hoje eu recebo um e-mail na parte da tarde da Secretaria de Comunicação do meu amigo Murilo José da Conceição, dizendo o seguinte, que o prefeito, na tarde de hoje, junto ao secretário Luiz Carlos Pissetti, assinaram o termo de contratação de empresas para 3 obras. Um investimento muito grande em mobilidade urbana. No Parque Linear, no sentido binário aqui do São Vicente, que já passa a ser uma realidade. Eu tenho inclusive imagens, não deu para pegar as imagens. Se durante o programa conseguirmos, eu retorno ao assunto, já que nós temos um probleminha pequeno na rede aqui. Daqui a pouquinho nós já vamos ter condições de mostrar para vocês, inclusive como ficará a Stefano José Vanoli. Também a Perimetral, que vai ser uma rua abaixo da Marginal, uma avenida abaixo da Marginal. Segundo o secretário Pissetti, vai ser uma avenida sem sinaleira. Ou seja, você vai pegar e vai embora. Sai da Murta e vai até a contorno sul Abrão João Francisco. Sai da Abrão João Francisco e vai até a Murta, direto, sem sinaleira, sem nada, uma via rápida para você fazer as suas voltas na cidade. Então, recebemos essa informação, ficamos muito felizes, porque nada mais atual hoje que a mobilidade urbana. Então, parabéns Pissetti, parabéns prefeito Jandir Bellini. Esperamos que em breve a cidade já comece a conviver com essas novidades. Sentido binário no São Vicente, a questão da Marginal, aliás, da Perimetral Oeste, na cidade, e também o Parque Linear. Sei que está iniciando o projeto, está sendo contratadas empresas de engenharia, mas isso já dá um alento para a gente, sabendo que a administração pública quer fazer algo para que as futuras gerações tenham, com certeza, uma vida melhor. Porque quem somos nós? Só estamos passando. As futuras gerações que vão usufruir de todo esse trabalho que hoje está sendo feito. Pense nisso. Nós já voltamos. De volta com o TVBE Entrevista, noite especial, todo mundo. Não é o funcionário, não é o baixo posto, não é o grande posto, não é o diretor, o governador. Todo mundo precisa administrar o tempo. Por isso que trouxemos, hoje começamos a semana com o pé direito aqui, começamos a semana com um assunto interessantíssimo. Não sei, até vou perguntar para quem palestra sobre isso, quem fala, por que os dias estão passando tão rápidos, Crislane Kalkman? Boa noite. Boa noite, Sandro, boa noite, telespectadores, uma satisfação mais uma vez estar aqui. Na verdade, o dia não passa mais rápido, as horas continuam passando das mesmas maneiras, os anos, os 365 dias, é igual. O que muda é a sensação da pessoa perante a maneira com que o tempo está sendo aproveitado. Então, não é que você está sem tempo, você talvez não esteja usando corretamente o seu tempo dentro das suas atividades que você está exercendo. Então, é a sensação, não é as horas que estão passando mais rápido. Mas o que você percebe é o seguinte, só em e-mails hoje, se o cara se bobear, ele tem uns 10, né? Ele tem o Twitter, ele tem o Facebook, ele tem o Hotmail, ele tem o Gmail, ele tem Terra, Globo e tantas. Se for entrar então para a área de fofoca, ele não trabalha mais, né? Vai ver, não quero ver como é que está acontecendo lá, aquele troço da Rede Globo lá, não sei o quê. São muitas as armadilhas hoje para você perder o seu dia. Exatamente, é porque a pessoa, hoje nós temos acesso muito fácil à tecnologia. É tudo muito rápido, tudo muito ágil. Você baixa um aplicativo no telefone, você recebe o seu compromisso no telefone, no seu Outlook, você recebe no Yahoo, no Ball, no Zipmail, no Hotmail, em todas as suas ferramentas. Mas, na verdade, você não consegue olhar nenhuma delas. Então, a grande sacada, e eu digo o gargalo do nosso desperdício de tempo é justamente esse. Nós estamos viciados em tecnologia, em ferramentas e em novidades. Então, a gente compra um aparelho de celular, ele tem uma agenda multifuncional, um aviso de aniversários, convites no Facebook para você conhecer uma ferramenta que te avisa o aniversário do vizinho. Aí a gente não tem uma ferramenta. Então, o ser humano ele está tão
não posso nem dizer viciado, mas assim, feliz com essas tecnologias, que ele não foca em uma delas. Ele tem todas e não gerencia nenhuma. E assim acontece com o tempo da gente. Como a gente dispõe energia em tudo ao mesmo tempo, a gente faz 100 coisas, mais ou menos, e nenhuma coisa 100%. Então, a questão de administração do tempo é questão de foco. E eu costumo focar muito, e pode me criticar o que for, as pessoas que não acreditem, mas no mês de novembro. E novembro é um mês para mim que eu sei que acontecem sempre muitas coisas maravilhosas e abençoadas. E em novembro, Sandro, como eu estava falando para ti, eu encontrei no aeroporto Christian Barbosa, que ele é o guru, o líder especialista em gestão do tempo. Ele é instrutor em Pretec, consegui trocar uma ideia com ele, para mim foi assim, fabuloso. Como é que foi essa ideia? Conta para mim. Olha, trocar essa ideia. Antes que vocês estavam na fila e cada vez que um passava pelo outro, conversava. Trocava um cartão. Então, nós tivemos que aproveitar o nosso tempo, que foi cerca de 5, 10 minutos, né, se for somar os 3 minutos e meio de cada troca de fila do check-in. Mas deu para ele me passar um site novo, que você entra para fazer um testezinho. Então, ele tem livros maravilhosos. Eu me baseio sempre nas teorias dele, nas práticas que ele divulga. Já deu entrevista para o Fantástico. Então, nossa, quando eu vi, eu digo, sou obrigada, né? Só não pedi para bater uma foto porque o William não estava comigo. Porque se o William estivesse comigo, ele é meu fotógrafo oficial. Mas, assim, para mim foi muito gratificante. Mas vamos lá, nem 8 nem 80. Seria uma solução centralizar tudo apenas num meio? Porque quando eu cheguei no programa, meu querido Luciano Sens, que deve estar nos assistindo, ele administrava Facebook, administrava Hotmail e Twitter, tudo ao mesmo tempo, e mais o telefone. Eu não dei conta. Não. A partir de hoje, pessoal... Não, e teve gente que foi reclamar na direção. Pô, por que você não tem Twitter? Por que você não tem Hotmail? Gente, porque eu preciso entrevistar. Eu preciso fazer também o lembrete dos apoiadores culturais. Eu preciso ter uma concentração para que a entrevista seja o mais proveitosa possível. Então, se você você imagine 1h30 aqui, eu atendendo 4, 5 modos diferentes de interação social. Então, centralizamos tudo no Facebook. Eu achei que depois daquilo ali, pelo menos eu tive um pouco mais de paz e você identifica. Eu gosto muito do Facebook porque você vai ali, você vê onde a pessoa trabalha, você vê a família, coisa e tal. Dependendo da carinha da pessoa... Não interessa que eu estar nas minhas relações. A pessoa é lá de não sei aonde. Você já cria uma ferramenta de filtro, né? Então você tem como deixar mais prática a coisa, porque não é distinção de ninguém, é apenas assim, pessoas que estão voltadas para o bem. Pessoas que estão realmente querendo somar. E não é também ringue de boxe, não é ringue de UFC, uma ferramenta tão gostosa como o Facebook, que você inclusive compartilha com seus amigos viagens, coisas interessantes, lições de vida, né? Então tem que ser usado de maneira correta. Agora, no teu ponto de vista, lidar com essas redes sociais, primeiro que vicia, isso é óbvio, mas é melhor reduzir, centralizar? Com certeza. Se a gente tiver menos ferramentas e usar elas de maneira mais eficaz, o nosso resultado vai ser muito maior. Aí está a diferença entre eficiência e eficácia. A eficácia é você agir no resultado. Então, você tem um público que você quer atingir, você tem uma parcela de mercado que você quer divulgar o seu negócio, ou a sua intenção, ou as suas notícias, né, que seja, e você tem o quê? A tua intenção principal, divulgar o teu meio. A minha mãe disse uma coisa muito bacana pra gente na nossa reunião, até um beijo para ela, né, amo demais. Ela falou assim, às vezes vocês da diretiva, porque nós falamos muito de planejamento, sim, vocês planejam uma série de coisas, realizam todas elas, fazem 30 coisas e divulgam uma vez. Vocês têm que começar a fazer 2, 3 coisas e divulgar 30 vezes para surtir o maior resultado. Então, às vezes a gente tem todas as maneiras possíveis de contato, mas daí a pessoa vai naquela que ela está mais próxima. Vamos pegar o exemplo do Twitter que tu não tens. Deixa um recado pro Sandro lá no Twitter, o Sandro nem vai ver, nem vai saber. E se for um contato importante, vai se perder e não vai ser o resultado que era desejado. Então a gente tem que descobrir, para poder tornar o nosso tempo mais produtivo,
é identificar as coisas que são importantes para a gente, as coisas que são urgentes e as circunstanciais. É fácil? Não é. Se eu disser que é super tranquilo você definir o que é urgente, o que é prioridade, quando você está no ambiente de trabalho em que você escuta, isso aqui é urgente, isso aqui é urgente, é tudo urgente, então não é nada prioridade, você pode fazer o que quiser primeiro. Então a gente costuma dizer assim, ó, se é tudo urgente e nada é prioridade, então escolhe alguma coisa para fazer. Não, mas é que esse daqui o boleto vai vencer amanhã. Essa daqui o Sandro vem buscar. Opa, então nós temos aí uma maneira de você priorizar. Uma sequência. Uma sequência. Por quê? O que é importante, ele tem um tempo para ser feito. A importância, ela está ligada à qualidade de vida. Trazendo para o trabalho, para você não trabalhar estressado. Então, o que é importante? Às vezes a gente trabalhamos muito com a classe contábil. Mas o começo do mês por departamento pessoal é tudo até o dia 7. Mas todo mês é assim, tem que se organizar. Se todo mês é essa sequência, como é que não se adaptou ainda? E aí a gente vai tratando as situações urgentes. A urgência é quando esse tempo já acabou. Okay. Ou seja, já passou o tempo, estourou. A urgência, ela tem que ocorrer quando? Quando as prioridades que estão sendo feitas, ocorre uma urgência, eu seguro a prioridade, faço o que é urgente, depois eu dou sequência. E por fim, não menos importante, o circunstancial é aquela situação em que, primeiro, você tem que pensar realmente se você precisa fazer, ela só está te consumindo tempo sem resultado e está te, não vou nem dizer deprimindo, mas indiretamente ela está te arrastando para essa sensação. Está corrido, está toda a vida correndo, nós vamos correr toda a vida e não vamos sair do lugar. Então, exemplo, você tem que ir no cardiologista. Você tem 15 dias para ir no cardiologista, está marcada a consulta. Isso é importante. Agora, você está aqui infartando, você vai correndo para o hospital. Por quê? Porque se tornou urgente. Então, quando a gente não lida com as importâncias, dando o grau realmente de importância que ela tem, ela se torna urgência. Aí jamais vai se tornar uma coisa circunstancial. Então, a primeira coisa é classificar isso no seu dia a dia. Como? Uma lista. Literalmente faz uma tabela e lista todas as coisas. Mas isso é tão antigo, né, Cris? E funciona tanto. Funciona bastante. Como é que você vai começar o seu trabalho? Como é que você vai começar o seu expediente se você não sabe o que vai acontecer durante o dia? Daqui a pouco me deu estalo, fiz tal coisa. Me deu estalo, fiz... Não. Antes de abrir o notebook, antes de fazer qualquer coisa, você já tem que ter uma relação, ou no tablet, ou na coisa, né, Cris? Porque... É que assim, ó, enquanto estiver dando os estalos, perfeito. Só que você não mantém registro. E daí o dia que um desses estalos não funcionar, ferrou. Ou seja, esqueci uma coisa que era importantíssima. Então, os estalos que dão na gente, eles... Claro, nossa mente, ela é fabulosa. Mas a gente não pode depender somente desses... Só que aí o seguinte, esses estalos vêm quando você está bem. Aí deu um problema com o filho. Aí deu um problema no trânsito. Aí você teve algum tipo de situação que te deprimiu, que te deixou magoado, coisa e tal. Aí você zera. Aí os estalos do dia acabaram. Aí dá aquela sensação, hoje eu não estou para fazer nada, não estou produzindo nada. Só que se eu pegar no dia de hoje, eu estou resolvendo as minhas coisas, mas me lembro que tem alguma coisa para fazer no dia de amanhã e vai registrando, no dia de amanhã pode acontecer o que for, você sabe que tem aquele objetivo. Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo, Sandro, entrando nisso que você falou do registro, e eu adorei a tua palavra porque é bem isso mesmo. Eu prestei assessoria para uma empresa de móveis, né? E aí eu sempre batia na questão de registrar. Mas para mim resolveu, joga fora, aquele papel já não serve mais, já não tem mais utilidade. Aí semana que vem acontece de novo a mesma situação, com a mesma causa, gerando a mesma consequência e resolve, joga fora. Você não cria uma estatística. Então as pessoas, elas têm aquela sensação assim, ó, tô cheia de e-mails para fazer, tô cheia de coisas para resolver, tô cheio de não sei o que, tô com um monte de coisa. Eu imagino um monte, assim, uma coisa grande. Aí você diz, se toda a vida acontece. Tá, mas toda a vida, quantas vezes essa semana? Eu perguntei para ela. Ela olhou para mim, não, essa semana eu não sei, mas não sei. Tá, hoje? Não, hoje é a primeira. Tá, nesse mês? Não sei. Então calma, será que não é a tua sensação de sobrecarga de outras coisas? Será que não é psicológico? Aí o que ela fez, e foi muito inteligente, quero parabenizar, ela sabe que eu tô falando dela, ela pegou uma folha bem básico, tá, Sandro?
Ela pegou uma folha A4, que todos vocês em casa conhecem, começou a riscar um palitinho, igual aqueles presos que fica naquelas masmorras, riscando um risquinho para cada dia aqui. E daí risca. Então, ela fez isso. Ela pegou uma folha e começou. A moça do departamento financeiro fazia muitas perguntas o tempo todo. Ela não conseguia nem trabalhar porque ficava envolvida na operação. Para cada pergunta que a funcionária fazia, e isso não significa que ela era incapaz, que isso fique bem registrado, ela fazia um risquinho na folha. Pegou 360 num dia. E ela anotou no outro dia, foi 340, foi nessa média. Ela veio com a folha e disse pra mim: tu tá vendo isso daqui? Tô. Isso aqui, ó, lembra que tu me perguntou quantas vezes ela fica te interrompendo? 350 vezes por dia. Mãe, enlouquece. Mas enquanto não mantém registro, é a sensação dela contra as perguntinhas da outra. Então, quando a gente tem registro, é como o Deming fala. Não é possível medir, ter um indicador de uma coisa que eu não monitoro. Tá, Cris, mas vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta, porque a gente conversa aqui e você em casa fica encantado. Só que eu sei que tem muitos patrões que tem equipes desmotivadas e que o pessoal está fazendo bolinha de chiclete estourando, né? Em primeiro lugar, quem trabalha manhã e tarde e não aproveita a noite, né? Fica assistindo um Big Brother, fica assistindo uma novela, deixa de pensar no dia seguinte. Lógico que todo mundo tem que ter lazer, mas que dá para jogar esse lazer para sábado e domingo. A pessoa que não tem nenhum tipo de preocupação com o dia seguinte, ela vai conseguir produzir? Olha, para mim dizer para ti que não, ou para mim dizer para você que sim, é uma resposta muito arriscada. A totalidade dessas duas afirmações. Mas você? Não. Você. Eu sou movida a planejamento. A questão de palestras, a questão de viagens, Você é a pessoa que trabalha manhã e tarde? Manhã e tarde. E aí... Mas a minha cabeça produz sempre à noite, embora já reduziu bastante. Okay. Porque como é que eu posso explicar para o pessoal de casa entender? A gente tem que ter foco no resultado do que a gente quer. Determinados períodos da vida da gente, é normal que eles sejam mais corridos, porque a gente está envolvido num projeto novo, numa condição nova, num emprego novo, num curso novo, numa programação diferente de trabalho. Esse período vai ser mais corrido, a gente vai exceder um pouquinho na nossa... Até porque a cabeça da gente, ela é fabulosa. Tem horas que ela produz, tem horas que ela diz, por favor, desligue-me. E a minha cabeça não desliga nunca. Mas a pessoa, ela tem que ter o quê? O discernimento de saber o momento de parar e que vai chegar uma hora, Sandro, que não vai mais produzir. Não adianta, nem que você transfira o seu lazer só para fim de semana ou traga, não adianta. Tem pessoas que são produtivas de manhã, à tarde, era mais barato para a empresa mandar para casa e deixar que a pessoa viesse às 6 horas da manhã trabalhar. Então, como é que você vai acompanhar essa produtividade? Okay. Primeiro que a gente tem que amadurecer, na visão da gente, qual é o horário que eu sou mais produtivo? O seu Geraldo dizia uma coisa muito legal pra gente, enquanto a diretiva era bem menor do que somos agora. Ele dizia para Irene, que hoje mora na Nova Zelândia, nunca esqueço. Irene, ela bem pequenininha, faça as ligações no comecinho da manhã. Todas as ligações que tem que fazer, por 2 motivos, e claro, falando em geral do cálculo, não pode falar economia. De manhã cedo é mais barato, e outra, a pessoa, mesmo que ela não tiver, ela vai ver o teu recado em cima da mesa, ela tem o resto da manhã para entrar em contato contigo, e a hora que ela chega, antes de eu me envolver com alguma coisa, eu já vou retornar para a diretiva. Então, ele sempre dizia pra gente, de manhã faz as ligações. Aí você retornou as ligações, naquela época a internet era discada, né? A Irene vai conseguir assistir, depois eu vou postar para ela. Aí a gente conectava de manhã, baixava os e-mails, conectava, né? Digitava todos os e-mails. Primeira coisa é comunicação. Exatamente. Começar aí conectava e enviava, deu. E aí isso, hoje em dia não acontece mais. Você tá ali clicando no enviar e receber. Não, nem precisa clicar, né? Não é mais. Fecha para mim aqui, o Não, Marcos. é automático. Olha a ideia do Geraldo Kalkman e dela. Entrou aqui. Agora, você começa o dia fazendo as ligações, fazendo os contatos. Começa o dia, primeira coisa, tomar um banhozinho, distribuindo a informação. Primeira coisa, os compromissos do dia. E aí já solta, como a gente diz, os flashes, né? Já solta ali e durante todo o seu dia você recebe a comunicação
por já ter começado. Você não vai importunar alguém que está numa reunião. Não, o cara, no início do dia, a primeira coisa que você faz do dia. Crislane, já voltamos, tem muita gente curtindo, Franciele Hilbert, JC Goulart, Rodrigo Lamin, Emanuel de Borba, muita gente curtindo aqui, eu acho que todos eles impressionados como o dia passa rápido para quem não se organiza. Eu fiz uma experiência, antes de chamar o apoio cultural. No mês de setembro, outubro e início de novembro, eu fiz um livro. Terminei o livro. Eu pegava, abria o Facebook 8h30, 9 horas da manhã. E depois, abria ele 6 horas da tarde. Eram as 2 vezes que eu olhava. Por quê? Porque o Facebook ele tem muita coisa interessante. Fotografias de natureza, fotografia disso, daquele, aquele outro. Eu sabia que se eu acessasse mais alguma vez, eu queria ver as notícias, o que estava acontecendo com meus amigos. Então, eu fazia ou a primeira hora da manhã, ou no meio-dia, antes do almoço, e antes do programa aqui. O que o meu dia rendeu, o que eu consegui produzir a mais, e os compromissos que eu fazia, muito melhor. Agora, o que acontece é o seguinte, na maioria das vezes você está abrindo a todo momento para ver se alguém curtiu alguma coisa, te mandou alguma coisa. Isso mata o teu dia. Cris, no bloco anterior você deu algumas dicas interessantes, mas uma das coisas que hoje nós estamos percebendo que a grande parte da população faz é também a falta de projeto, a falta de planejamento. Objetivo. É essencial isso? Exatamente. Você falou um pouquinho antes ali na questão de reuniões. O pessoal vai sentar, vai fazer uma reunião, daí para discutir o feedback, aí não vai interromper alguém que está numa reunião, mas é obrigado a interromper. Como é que vai fazer se não conseguiu delegar? O que é o objetivo ou o que é o planejamento nesse sentido? Vou dar um exemplo. Reunião. Quem é que gosta de reunião? Sendo bem verdadeira agora, pense na sua cabeça, como diria o Igor Mãe, pense na sua cabeça. Quem é que gosta de reunião? Ninguém, gente, ninguém. Por isso que a gente chama de minutos da qualidade. Por quê? Só quem gosta de reunião são os gerentes, supervisores, porque precisam das informações, acho que nem eles. Porque a reunião, o que acontece? Às vezes, na maioria das vezes, não estou generalizando, ela sai do foco. Qual é o foco da reunião? A gente começa a reunião, tem um horário para começar. Passo um memorando, um comunicado interno para todo mundo, convocando para reunião. 4, 5 já vão dizer, putz, reunião de novo. Plena quarta-feira, plena segunda-feira, plena terça, qualquer dia a pessoa vai reclamar. Já sempre tem os reclamões de plantão. Aí você, poxa, mas o que vai ser tratado na reunião? Não foi falado. Errado. A pessoa, primeiro, quando é chamada para uma reunião, ela já deve ir psicologicamente preparada para o que vai ser abordado, para que ela possa já levar as ideias semi-elaboradas e contribuir com a reunião. Se assim continuar sendo chamada reunião. Pode ser um acidente, a reunião tem tipo, surpresa. Mas daí só se for para cantar parabéns para alguém, entregar um presente, alguma coisa. Se não, é pauta e uma aberta para outros assuntos. O pessoal da AMP está vivenciando isso bastante comigo, estou sendo bem rigorosa no horário de começar. Traduz aí, AMP, para o pessoal. Associação das Micro e Pequenas Empresas de Itajaí. Que já estão virando médias empresas, já não são mais pequenas. Aí o que acontece? Tem a reunião, tem uma pauta, beleza, um horário para começar. Comece no horário, estando ou não todo mundo. Na próxima vez as pessoas vão chegar no horário, porque sabe que você cumpre o horário. Ninguém gosta de chegar com alguém já falando, fica sem graça, né? Aí ou a pessoa vai embora ou ela entra de fininho por trás, né? Porque daí, chegou atrasado, que xarope, né? Etc. Então, começa no horário. A primeira, 5 minutinhos de tolerância. A segunda, 2 minutinhos e deu. Pessoal, vamos começar. A hora que o pessoal for chegando, a gente vai dando sequência. O assunto definido e o mais importante do que a hora de começar é a hora para terminar. Sim. Por quê? Você marcou uma reunião que as reuniões não devem ultrapassar 2 horas. Por mais bacanas e legais que sejam os assuntos, poxa, tá interessante, tá aqui. A gente marcou de... Encerre. Então amanhã todo mundo concorda que amanhã a gente continua nesse mesmo horário, anota aí na ata que encerramos aqui, continuamos e encerra no horário. Sabe por quê, Sandro? Se você começa uma reunião, começou no horário. Pessoal, a gente tem ainda meia hora até o almoço, vamos tocar direto até meia hora? Todo mundo concorda, beleza? Fluiu, foi ótima. Na outra reunião, quando você marcar e dizer que vai acabar 11h30, se alguém tiver uma consulta médica 15 para meio-dia ou algum ônibus para pegar, vai dizer, não, eu não posso ficar para reunião. Não, mas é só até as... Não é.
Da última vez foi até 12:01, eu perdi o ônibus. Perde a credibilidade. Exatamente. Né? Então, hora para começar, assunto para ser debatido e hora para terminar. Okay. Outro ponto, alguém para anotar as informações da reunião e para ir dizendo, agora o assunto é esse. Mas eu queria... Ou então, anota, a gente fala no outros assuntos ou marca uma outra reunião, porque a gente tem só meia hora para tratar disso aqui, é importante, é foco. Aí você passa a ter ação nas suas reuniões. E uma recusa um pouco menor das pessoas para participar dessas reuniões. Porque é urgente, é grave, a pessoa vem... Aí você não produz realmente, porque daí para uma reunião. Você nem digeriu o plano de ação da reunião anterior, já está participando em outra reunião. E daí a sua cabeça não vai mentalizar o que você tem que fazer e você está sempre naquela ansiedade, naquela agonia. E o registro que você falou que registra e risca, ele é justamente para isso, libera a mente da ansiedade. Então, isso aqui está feito, beleza, isso aqui é prioridade para a próxima semana. E aí você vai limpando a sua consciência das pendências que você vai tendo para resolver, porque corrido vai ser sempre, não iludam-se. Acontece que as pessoas, eu vim pensando aqui para nossa entrevista em comentar em algum momento, as pessoas elas fazem o quê? São todas abençoadas, eu amo o ser humano, sempre falei, né? Digo e repito, eu sou apaixonada por pessoas, prefiro sempre os homens, claro, né? Mas eu digo o seguinte, as pessoas, elas têm que entender que planejamento, isso é de Augusto Cury, tá? Planejamento não diz respeito ao que você vai fazer lá na frente, quando emagrecer, quando ganhar na Mega Sena, quando mudar de serviço, quando ganhar um cachorro, ter um filho, etc. O planejamento vai dizer respeito ao que vai acontecer lá com as coisas que você fizer agora. Então, a gente tem que planejar nossas ações aqui, pensando nos cenários prospectivos ou negativos que vai acontecer lá na frente. Só que o hoje tem que ser produtivo, porque senão a coisa não vai acontecer. Por isso que você começa planejando a semana, depois você começa a acompanhar a sua quinzena e feedbacks mensais. Se você assistiu o William, a última vez que ele veio aqui, o William Milbratz, o William me falou que 85% das pessoas ficam lamentando o passado. 10% estão no futuro. Só 5% vive o dia. A mente do cara está pensando lá que uma vez ele caiu de bicicleta e fez um ponto enorme na cabeça. Caí de bicicleta. Às vezes até os assuntos. Aí eu vou até deixar para o próximo bloco. Mas eu vou... Tem algumas pessoas dentro de uma empresa que, por falarem demais, acabam dispersando os objetivos da empresa. Seria conveniente eu falar sobre o Corinthians ou o Flamengo durante o início do expediente? Seria interessante eu falar da novela, né? Durante o cafezinho, e aí ficar lá no cafezinho de besteira, né? Se eu estou dentro da empresa, se eu estou recebendo salário, se eu preciso produzir, por que falar, como não é reminiscências, coisas sem importância? Se o horário se você aproveitar bem o teu expediente, ninguém te segura. De volta com o TVBE Entrevista, nós estamos falando de administração do tempo. Eu coloco o programa de hoje como um dos mais importantes desde que estamos à frente do TVBE Entrevista, porque tá difícil, gente. Tá difícil. Não é para você, não é para mim, é para todo mundo. Tá difícil. Tá difícil. Você está concentrado para fazer alguma coisa, chega um SMS convidando para um futebolzinho às 8 horas da noite, aí você está querendo se concentrar, alguém te liga para contar que fim de semana vão andar de... Não sei, eu acho que... Sabe o que eu acho, o Crislan? Eu estou achando que as pessoas estão mal educadas. Eu estou achando que as pessoas... Indisciplinadas. Elas estão assim, ó. Qual é a importância de eu ligar para o Márcio no horário de expediente, que ele está fazendo matérias para o esporte, eu ligar para ele e dizer assim, ô Márcio, vamos fazer um churrasco sábado? Pode ser no final do expediente, pode ser depois do expediente. Agora, parece que as pessoas estão de intrusas na vida dos outros, e aquela coisa, por exemplo, ligar depois das 10... Se alguém me liga depois das 10, eu já fico preocupado, porque digo, será que aconteceu algum acidente, alguma desgraça? Porque não se liga depois. Até vou te fazer um pedido. A
A próxima entrevista que o grupo diretivo vier aqui, que você participar, vamos fazer algumas condutas, até mesmo de etiqueta social, de etiqueta, de como a pessoa se portar em respeito à outra, até mesmo em termos de funcionário, em termos de dia a dia. Você está me falando que tem uma empresa que você começou a observar que os assuntos eram muito fúteis, né? Era muito assim, besteirinha, coisa e tal, que não dava produtividade para ninguém, futuro para ninguém. Faz o quê? Então, assim, existem muitas ferramentas, muitas alternativas e eu poderia falar de cada uma delas aqui e com certeza uma serviria para cada realidade de empresa. Então, a gente quando está prestando consultoria, assessoria, é uma responsabilidade muito grande porque a gente está lidando com pessoas. E as pessoas, elas têm sentimentos e os sentimentos podem ser feridos e um sentimento ferido atrapalha na produtividade diretamente, eu não vou nem dizer indiretamente. Então tem que ter todo o jeitinho de falar. Então nós nos esbarramos numa organização em que estavam acontecendo com muita frequência a dispersão dos assuntos com assuntos de pouca qualidade, digamos, para o ambiente de trabalho. Isso de maneira genérica, né? Não caracterizando o futebol, a novela, o reality show, etc. Mas os assuntos, eles eram 90% bobagens. E aí você quer criar robôs, então, Cris. Então você está querendo dizer, igual o Sandro falando, dava a impressão assim, nossa, mas a gente tem que produzir, mas não talvez com essa visão tão acirrada da situação. Mas, poxa, se coloca no lugar de uma organização que tem algumas situações, você reclamando que não tem tempo, que não deu tempo, que não conseguiu porque você esqueceu. Aí quando você esquece de alguma coisa, você diz que não deu tempo, né? A gente tem que mudar o nosso vocabulário para não priorizei, porque quando você priorizar, você vai conseguir. Você vai conseguir fazer. Então, essa empresa estava dispersando com os assuntos e, embora a convenção coletiva, ela dê lá os 10 minutos de manhã, ou 15, 10 da tarde, você passava dos 10, 15 minutos. Então, essa empresa, ela organizou horário para tirar o intervalo, horário para sair. Nossa, mas é um escritório pequeno com 8 pessoas. Bate o cartão, vai tomar o café, bate o cartão, volta a trabalhar. Porque o que acontece às vezes é porque, como não tem o controle, a coisa vai, quando vê um emenda no horário do outro e fica ali meia hora e não... Uma vez por semana, tudo bem. Por isso que a empresa embute um bolinho semanal. Então, uma vez por semana, todos param no mesmo horário e confraternizam, aí falam de qualquer coisa. O momento cultural que a gente implantou nessa organização foi para quê? Para que as pessoas trouxessem assuntos com qualidade de pensamento. Como diz, né, o Fernando Pessoa, coração sensível e força da mente. Então, a gente não pode só querer trabalha. Mas tudo tem um certo limite. Então, o momento cultural era o quê? Cada pessoa, uma vez por semana, nesse bolinho ou nessa condição no intervalo, iria trazer um assunto, uma notícia, uma matéria, seja ela jornalística, seja ela estatística ou de mundo de maneira geral, para puxar um assunto, porque você pode perceber, um assunto puxa o outro, que puxa o outro, daqui a pouco a vizinha disse, o cachorro da vizinha, o filho do primo da vizinha, vai por uma coisa, quando você vê, você está falando de pizza, e não tinha nada a ver o assunto que você começou. Então a gente começou a embutir um momento cultural nessa empresa para que as pessoas trouxessem assuntos mais valiosos e que esses assuntos nem fossem o foco, mas eles iriam gerar outros assuntos semelhantes, bons, de qualidade. Posso contar uma historinha? Pode, claro. Eu tinha um colega chamado Michael. Ele foi meu colega na Secretaria de Indústria e Comércio do município onde eu nasci. E toda vez que o Grêmio perdia, na segunda de manhã ele não ia, porque ele entrava em depressão. Não, o Grêmio perdeu, foi daquela fase que teve 10 anos que o Grêmio não ganhou nada, né? E aí perdia, na segunda ele não ia. Passou o tempo, voltei para o imobiliário do pai, saí da prefeitura, fui trabalhar no imobiliário. Chegou ele e me deu aquele abraço, rapaz. Sandro, quanto tempo, quanta saudade. Estou desempregado. Tu consegue um espaço para mim trabalhar contigo? Tu sabe que eu sou um cara bom, não sei o quê. Eu digo, velho, me deixa o teu currículo que eu vou passar para o pai. Só que eu nem passei, porque eu sabia que fatores externos, né, o time de futebol, esse tipo de coisa, influenciavam nele. E ele não pensava na carreira dele, ele pensava naquela desgraça que é você ficar, o resultado do time vai
afetar diretamente o teu rendimento. Como é que tu vai ter um funcionário assim? Mesma coisa, estou vendo aqui um empresário, não vou dizer de qual empresa, mas ele vende carros. Tem um grupo lá, 10 vendedores de carro. Aí se reúne todo mundo, fica falando de futebol, de pescaria, disso, daquilo, aquele outro, e os clientes estão olhando o carro e vão embora e ninguém atende. Então, mesma coisa, posto de gasolina. Quem chega, ninguém gosta de ir a posto de gasolina. Aí tu chega em posto de gasolina, tá lá o povo no bolinho, coisa e tal. Quantas vezes eu já cheguei no posto, os caras estavam conversando, coisa e tal. Vou procurar outro. Hoje existem outros. Tá? Essa semana eu fui comer um churrasquinho. Cheguei ali para comer, coisa e tal, papapá. Não me atenderam, e eu vi que o pessoal estava conversando lá, os garçons. Levantei e fui embora. Não fiquei bravo, não briguei com ninguém, mas apenas eu acho assim, ó. Se a gente está consumindo, se a gente está pagando, a gente precisa desse tipo de atenção. Crislândia, uma pequena história, contei 3 historinhas. Não, mas horário de trabalho é horário de trabalho. Tem que produzir. Como tornar o tempo mais produtivo? Vamos fazer um bate-bola agora. Então, para tornar o tempo mais produtivo é usar planejamento. Observar aquelas circunstâncias urgentes, importantes, circunstanciais. E o mais importante que esse Christian Barbosa vem falando, descobrir o que você não tem que fazer. Eliminando o que você tem que parar de fazer já é metade do caminho. Porque às vezes a gente fica um tempão formatando um relatório, botando margem, botando fonte e não faz o objetivo principal. Repita, por favor. Identificar as coisas importantes, urgentes e circunstanciais e principalmente separar, se você não sabe o que é urgente, o que é importante, já descarta o que não é para fazer, as coisas que você tem que tirar. Descobrir o que não influencia em nada. Exatamente. Sai fora. Parar de fazer, literalmente parar de fazer. Não traz resultado, não traz benefício, não traz nem autoestima, para de fazer. Não está trazendo benefício, descarta. Já elimina uma série de situações. É igual perguntar para a criança o que quer ser quando crescer. Às vezes ela não sabe o que quer ser, mas se ela já souber o que ela não quer ser, já é metade do caminho. Como medir e analisar onde usamos nosso tempo? Como é que eu posso fazer uma... observação? Eu tenho como anotar isso? Como é que eu faço? Onde é que eu estou errando? Então, aí para mim falar isso é interessante participar de um curso, uma qualificação, que a gente tem as técnicas bem legais para você observar onde é que você está colocando o seu tempo. O que é bem legal é o inventário de administração do tempo, que a gente aplica nos cursos de administração do tempo que a gente faz. Então, tem um inventário, você faz um teste, de acordo com os resultados que você obtém naquela ação, uma pancada de perguntas, e daí você vê o seu nível de dificuldade. Em cima dos 3 principais níveis, que daí vocês têm os níveis top, a gente trata com ferramentas para corrigir esses seus desvios de tempo, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, uma ferramenta vai servir para todos, mas a sua dificuldade vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da outra pessoa, e assim por diante. Tudo questão de foco e prioridade pessoal. Então, o inventário de administração do tempo, ele serve bem bacana, tem inúmeros testes na internet, mas o mais legal é chamar a diretiva, que a diretiva faz com vocês e daí consegue já dar o remédio. Aqui eu já tenho o Reginaldo perguntando se tem alguma palestra para se organizar, se tem alguma coisa. O Reginaldo deve ter alguma empresa, e todos nós percebemos, Reginaldo, quando a coisa não está andando. Se o resultado não está sendo satisfatório, existe algum tipo de erro. O telefone da Cris é 3348-3815. 3348-3815. contato@grupodiretiva.com.br. contato@grupodiretiva.com.br. Nós voltamos aqui com a administração do tempo. Em que momento você consegue fazer essa detecção? Detectar esses desvios. Você consegue detectar o tempo que você... Nunca mais fala essa palavra, porque se
É detectar. Vamos aproveitar para convidar, então, esse Reginaldo. Dia 25 de fevereiro, 15h45, vai ter uma palestra de administração no tempo na AMP de Itajaí, na Associação das Micro e Pequenas Empresas. Diretiva. Fica hoje na sede do Grupo Diretiva, ali na Ressacada. Então, vai ter dia 25 de fevereiro a palestra. Show de bola, é bem interessante mesmo. Está convidado você a participar com a gente. Nós vamos a um breve apoio cultural, retornamos aqui, detectando várias coisas. Já voltamos. Como eu gosto do comentário do pessoal de casa. O Nilson Rocha, parabéns pela entrevista, está ótima. Também a Sirlene Gobetti, parabéns minha linda Crislane Kalkman, adoramos você. Parabéns pelo programa, Sandro, tema interessantíssimo. Obrigado, Sirlene, obrigado também ao Nilson aqui que estão participando, além da curtição do Jefferson Alversino Ferreira, Juliana Nusner, Raquel Pacheco Queca, Ronei Cunier, Franciele Hilbert, Cristine de Souza, Johnny Ender, Adriana Marquezine, Sirlene Gobetti, além das outras pessoas que durante todo o dia curtindo. Deixa eu ver aqui, eu não paguei 10% do serviço de casa em um restaurante, pois me servi no buffet e o refrigerante na geladeira. E ninguém me serviu. Por que pagar se o funcionário nem percebeu a minha presença? Ivonete Schreiber. Ivonete, cada vez mais fica a atribuição para a gente. Eu concordo contigo. Tem alguns tipos de serviço e por mais que pareça que a pessoa está segurando dinheiro, eu acho que você tem que pagar o que é merecido. O que não é merecido, não deve pagar. Técnica para perder menos tempo. Então, você pode usar o Gucci, né, que é gravidade, urgência e tendência, que é essa tabelinha que eu estava comentando para o moço ali. Então, você anota tudo que você tem que fazer. Falando de técnicas, anotar, como é que você vai embutir isso na cabeça das pessoas e elas vão aceitar, assim, da noite para o dia mudar o jeito de fazer alguma coisa? Isso é bem complicado. Por isso que é interessante a gente anunciar a mudança, seja ela na empresa, seja ela em casa, você tem que anunciar. Porque as pessoas, elas usam dos sentimentos, consciente ou inconscientemente, da mesma forma. Quando você anuncia uma mudança, ou seja, eu vou implantar uma técnica que eu soube lá no Sandro, igual o moço da oficina que eu falei para você quando eu estive aqui em julho, vou aplicar o Gucci aqui. Um não gostou, o outro odiou, um nem sabe para que serve, tem que anunciar. Aí, aparentemente, estava indo tudo bem até que anunciaram uma mudança. Isso está no livro A Arte de Gerenciar Mudanças. Aí, na hora que anunciam a técnica diferente, seja ela o Gucci ou outra ferramenta qualquer, a pessoa fica imóvel. A primeira reação do ser humano quando recebe a mudança é: nossa. Primeiro a gente fica imóvel. Tem gente que fica imóvel e já parte para a próxima etapa. Tem gente que fica... no meu queijo. Exatamente. Passou a fase da imobilidade, passa o tempo, a pessoa se nega. Sou contra. Não, sou contra porque eu já vi que eles fizeram numa outra empresa lá, não deram conta de fazer, nem terminaram, sou contra, se nega. Vai passando o tempo, a mudança continua e a pessoa fica com raiva. Por quê? Porque eu me neguei e a direção da empresa diz que vai continuar. O contrato vai seguir, a produção não pode parar, que raiva. Passou o tempo, passou a minha raiva, eu entro em depressão. Porque eu vejo que está todo mundo fazendo e eu não. Aí, se eu sou um pouquinho mais fortinho, rapidinho eu saio da depressão e começo a testar. Fazendo os testes, começo a usar até me adaptar, aquela coisa toda, eu aceito a mudança. Então, a técnica é passar por essas reações o mais rápido possível, perder menos tempo em cada uma delas. Tem gente que já se agarra direto na depressão, né? Ai, meu Deus do céu, e já se deprime. Né? Então, fica se arrastando aquela depressão. Respeita as pessoas que são apaixonadas pelos problemas. Se você resolve, elas ficam bravas com você ainda. Mas eu acho que no foco, trabalho e produtividade, você tem que ter. Problemas nasceram para ser resolvidos. Causa. Problemas nasceram para ter as causas identificadas. Gente, presta atenção nisso. O problema todo mundo tem. Só que alguns resolvem rapidamente, buscam alternativa de resolver e já não é o peso na cabeça dele. Como é que vocês usam a terminologia aquela? A pessoa não é retrátil, a pessoa tem uma palavra... Retrógrada. Não, ela tem facilidade em resolver problemas. Ela não desmotiva, ela não cai, ela resolve e já segue. Ela tem bastante superação. A gente só tem que cuidar porque
É muito importante a gente resolver os problemas. Só que enquanto você não eliminar a causa deles, eles vão acontecer sempre. E uma hora essa sua motivação, essa sua vontade de resolver e eliminar essa situação, uma hora você pode cansar. Então, é melhor você perder um pouquinho de tempo descobrindo o que gerou o problema e demora um pouquinho mais para resolver a causa disso, para ele não acontecer de novo. Senão você vai toda a vida apagando incêndio, mas nunca descobre onde é que está a faísca. Então a gente tem que ter cuidado nesse ponto também. Vamos lá, as pessoas, a maioria, se sentem incomodadas. Tem uma pessoa do meu convívio que eu disse, olha, toda vez que você posta alguma coisa em horário de expediente, tu tá escancarando na empresa que tu trabalha que não você não está trabalhando, que você, não, mas não sei o que não. Pode ser órgão público, pode ser uma empresa. Se você postar naquele horário ali, se você der qualquer tipo de comentário, você está mostrando que você não está nem aí pro basquete. Está ocioso, né? Esse tipo de postura, a mudança de hábito, como mudar? A começar da palavra, do jeito que não a gente... Não precisa ser um fator externo. Não precisa tem ser que um ser fator... de dentro de ti. Tem que ser intrínseco. Então, você primeiro tem que ter vontade. Então, primeiro, você vai mudar, você está insatisfeito, vamos supor, tá? Um exemplo, que você está insatisfeito na empresa que você está trabalhando, aí já está cheio de coisas para fazer, daí não consegue ter motivação nenhuma, aí perdi toda a vontade da coisa para fazer. Aí você quer mudar de emprego, aí fica espalhando o currículo, vai trabalhar em outro lugar. Sinto dizer... Lá vão ter outros problemas, alguns menores, outros bem maiores, mas os problemas vão existir. Mas acontece que você vai estar naquele gás da mudança. E daí é aquela situação que a pessoa sempre espera quando eu mudar de emprego, quando eu conseguir. Aí ela vai naquele pico, beleza, depois cai de novo, aí vai mudar de emprego de novo. Vive no futuro. Aí o que vai acontecer? Enquanto você não mudar dentro de você, a maneira de você lidar com os problemas, você vai trabalhar em vários lugares. Você pode trabalhar no RH de uma empresa. Sandro, eu ouvi semana passada, com dor no coração. Eu estou muito estressada porque está tendo um monte de demissão e admissão lá na empresa. Mas a pessoa trabalha no RH. No RH, o que é? Contrata, demite, faz avaliação de adaptação. Então, talvez você não tenha que estar no RH. Se você entra no RH de uma empresa, sente isso, vai para outra, sente isso, muda de setor, muda a maneira de fazer ou acompanha, porque enquanto a gente não encontrar aqui dentro a vontade de eu administrar melhor o tempo, de eu buscar o que é o GUT, gravidade, urgência, tendência, que técnica é essa? Vou participar da palestra dia 25 para saber mais ou menos como é que é. Se a gente não começar a preparar a nossa cabeça para uma coisa maior lá na frente, quando essa coisa maior chegar, você não vai estar preparado. Aí é igual o cachorro que late para o carro. O carro para, o cachorro não sabe o que fazer. Então, você tem que se preparar. E preparação, o que é? Planejamento. Então, a gente está acostumado à técnica, ou como é que eu vou me adaptar à administração do tempo. Primeira coisa, você tem que querer e tirar da cabeça a ideia, que é um mito, tá? Em administração do tempo, que a pessoa vai dominar o tempo. Mas não vai ter como. Imagina, você não tem como controlar 100% do teu tempo. Mas a pessoa eficaz no controle do seu tempo, ela não controla 100% do seu tempo. Esse é o primeiro mito que você já tem que limpar da sua ideia. Para daí você ter uma aceitação dessa mudança para essas técnicas que são várias, que no curso a gente ensina também, na palestra a gente comenta, para você aproveitar mesmo o seu tempo melhor. Tem que ter vontade de fazer essa mudança acontecer também. O que é a comunicação e a administração do tempo? Tem ligação isso? Nossa, com certeza. Você pode ser uma pessoa completamente prolixa. Enrola. Sabe aquela pessoa que te dá agonia de você ouvir? Vai subindo sangue por trás da cabeça e você vai explodir, controle. Aí você tenta filtrar só as palavras importantes que a pessoa está dizendo para ver se você liga numa conclusão. É igual aqueles e-mails deste tamanho, aí um negrito, um amarelo, um vermelho, um carnaval. Aí você que gosta do amarelo, lê os amarelos e tira suas conclusões, outros lê os negritos. Então a gente tem que ter foco no resultado. Ou seja, a comunicação está ligada diretamente com a administração do tempo.
Você tem que passar um recado para uma equipe, para uma determinada função ou um contrato novo que fechou. Você não vai perder tempo chamando 5, eu vou parar a empresa inteira 5 minutos para passar uma informação. Mas aí você passa a informação para aquele que vai passar para aquele outro que já vai esquecer de algum detalhe, que vai passar para o outro, e daí você parou a empresa a semana inteira para fazer uma coisa que era urgente. Então você tem que fazer o quê? A comunicação ela tem que ser curta, objetiva e eficaz. Então eu digo plano de ação, o que, quem, quando, como e por quê. Eu tenho que passar isso dessa maneira, tem até tal data, e o importante, prazo. A comunicação está ligada diretamente à administração do tempo. Você enrola, nada fala, e a pessoa já está em outra condição. Tá, mas o que é mesmo para fazer? E no final você diz, tá, já entendi, mas o que você quer que eu faça? Meu Deus, daí você já perdeu todo o tempo. Então a comunicação que hoje já não cabe mais aqueles discursos grandes, né? É objetividade. Eu lembro que o Fidel Castro, o presidente de Cuba lá, o cara fazia discursos de 8 horas. Quer dizer que o país parava, por isso que tá só carro antigo lá. Pô, imagina o presidente de uma nação ficar 8 horas falando. Então hoje os recados são mais rápidos, as coisas são mais curtas e fazem sim com que haja maior resultado. Agora, muitas vezes, o que nós percebemos na maioria das vezes, a pessoa parece que quer aparecer, né? Não é um momento de reconhecimento de intelectualidade, é um momento de ação. Durante o horário de expediente, vamos fazer acontecer. É isso? Exatamente. E na comunicação você me fez lembrar um fato bem curioso que aconteceu semana passada no jantar da posse da nova diretoria da Associação Empresarial, que inclusive estava show de bola, parabenizo a entidade, estava perfeito, não sei se você estava presente. Você estava presente? Estava no programa. Estava aqui então. Deixa eu falar quem estava lá, até quero mandar um beijão para a Rogéria, tive a fortuna de sentar do lado dela na mesa que a gente estava para jantar. Isso é. E aí na hora dos discursos, às vezes as pessoas são chamadas a falar, aquela questão, fala de improviso, não sei o quê, vai discursar, daí vai lá, pega o resumo mais ou menos do que é o evento, para quem tem que agradecer, e todos eles repetem o nome de todas as autoridades. Aí eu quero aqui saudar. E teve um integrante da mesa que, por ser um ano político, eu não vou dizer o nome, não desmerecendo o discurso de nenhum dos outros, todos falaram muito bem. Só que ele levou, se eu tivesse contado, acho que teria levado 3 minutos. Quando eu pensei, eu vou levantar para ouvir, porque é uma pessoa que eu gosto de ouvir falar, eu disse, nossa, sensacional. E daí surpreendeu a todo mundo. Sabe por quê, Sandro? Porque o trivial, o que é? Falar, agradecer, falar, parabenizar, dizer do projeto tal, dizer do projeto Y, da pessoa X. Lá daí todo mundo escuta um pouco, conversa. Ele chamou mais atenção para ele do que se ele tivesse falado tudo o que ele com certeza levou, que eu vi a folhinha dele, para falar ali. Quando ele viu que estava todo mundo... E isso é flexibilidade, tá? Ok. Quando ele viu que estava todo mundo ali, tipo, esperando o jantar, ele pegou a folhinha, olhou, falou e encerrou. E olha, eu olhei e pensei, nossa, mais um ponto para admiração. Foi super rápido e foi perfeito, porque todos já tinham falado. Bem objetivo. Bem objetivo, eu exatamente. Eu vou chamar um apoio cultural porque eu vou descobrir quem é, né? Nós já voltamos. De volta com o TVBE Entrevista, estamos com a palestrante Crislaine Kalkman, do Grupo Diretiva. Inclusive, se você quiser uma palestra dela para motivar a sua equipe e tornar os seus parceiros, os seus amigos, colaboradores em ferramentas do sucesso, tanto para a carreira deles como para você, você pode ligar 3348-3815 ou entrar em contato com contato@grupodiretiva.com.br. A Cristine de Souza dizendo, excelente entrevista, parabéns, Crislaine, você é sensacional. Concordo contigo, Cristine. Nem tanto. Concordo contigo. Vamos lá, vamos fazer agora um bate-bola, está praticamente no final do programa. Técnica para perder menos tempo. Que técnica? A mais usada de todas. O Gucci, que é gerado por intermédio de um brainstorming, ou aquela tempestade de ideias, ou o vulgo de diarreia mental. Então você lança a ideia, anota tudo, na hora você não vai tratar se é uma ideia imbecil, não existe ideia imbecil, por mais imbecil que a ideia pareça, mas na hora você deixa as ideias, anota tudo, separa. Depois
você começa a filtrar o que é grave, o que é urgente, o que é tendencial, porque às vezes alguns problemas, a gente reclama que tem problema, muita coisa para fazer, e vai resolver o que primeiro? O que é grátis. A gente tem essa tendênciazinha de tentar resolver o que é 0,800, não vai ter custo. Alguém está pagando, mas para mim não vai ter custo. E esquece que às vezes um problema pago, bem resolvido, ele resolve outros, sei lá quantos tendenciais. Então, um brainstorming, que é a tempestade de ideias, levanta tudo, aplica o GUT, que é gravidade, urgência e tendência. A técnica para isso, hoje eu só não vou falar, tá, Sandro? Tem que ir na palestra para poder aprender, tá? Deixa eu te contar, dentro desse teu pensamento, eu tive aqui com um síndico profissional. Ele chega, faz análise do prédio, ele diz onde é que pode ser consertado, o tempo, o prazo em pagamentos que a pessoa vai ter. Não existe disputa entre o vizinho mais simpático, o vizinho mais feio, coisa e tal. O pessoal paga uma taxa para ele, uma coisa ali, e resolve e valoriza. O pessoal prefere deixar desvalorizar o prédio, porque um prédio feio é feio para todos os apartamentos. Meu apartamento pode ser a coisa mais linda do mundo, mas se o prédio é feio, vai desvalorizar meu apartamento. Então, a ideia que nós trouxemos semana passada, eu acho assim genial. Você contratar alguém, você fazer uma consultoria, vamos fazer uma entrada de blindex, vamos fazer um paisagismo, vamos fazer isso, fazer aquilo, trocar o elevador, vai aos pouquinhos, parcelando. Então, coisas assim, soluções modernas que tornam a nossa vida bem melhor. E que delícia, você entrar no teu prédio, está tudo lindo. É só aplicar um 5S no seu condomínio, tranquilérrimo. No 5S você levanta todas essas itens por meio da avaliação do ambiente, relaciona todos esses nessa tabelinha do GUT e aí senta e faz o brainstorm, ou seja, a tempestade de ideias com os condôminos, do que é mais grave, do que é urgente, do que é tendencial. Tá, mas o chefe, se ele tem medo de delegar, se ele tem, pois é. Porque às vezes eu não quero desagradar, mas então tá na função. Eu fui empresário muito tempo, tive um monte de problemas de saúde porque não conseguia e aí percebi que não era minha praia. Como é que faz para delegar essa administração do tempo numa empresa? Tá, eu vou fazer uma pergunta para ti, Sandro. Tu dá a chave da tua casa, não em casa, né? Da tua moto, para qualquer pessoa dirigir? Não. Por que não? Para ninguém, porque ela tem muita cilindrada, os caras se matam. Você dá a chave da sua casa para qualquer um? Aí você vai lá, trabalha a vida inteira, que nem um cavalo, como diz meu pai, trabalho que nem um cavalo, compra uma casa de praia, que você não desfruta, você aluga. Como é que a pessoa entrega a chave da casa da praia, Sandro? Ela faz uma lista. Ó, você está pegando a casa de praia com tantos talheres, tantos tantos furos na parede, tantas camas com colchão, lençol e edredom. Tu faz um checklist. A pessoa olha tudo aquilo, concorda, assina, pega a chave e vai embora. Acabou o veraneio, devolve a chave. No ato da devolução da chave, confere. Se isso, esse furo na parede não tinha, você vai ter que fechar, ou então vou te cobrar uma taxinha de manutenção de R$ 1.300. Isso aqui e aí confere tudo. Para você delegar, senhoras e senhores empresários e empreendedores, você tem que saber primeiro o que você está entregando. Aí você entrega tranquilo, porque a pessoa que está recebendo, ela também vai saber o que está recebendo e depois vai poder prestar conta. É a mesma coisa o financeiro. Porque é tão difícil, por que todo mundo... Por que as empresas elas sofrem tanto com esse funcionário do financeiro que desvia, como é que ele consegue maquiavelicamente... Cadê o controle? Cadê a eficácia do controle? E pós-controle, que é o que é auditoria, a conferência. Então, para delegar é fácil? Não é. Por quê? Porque você não tem técnica, não tem padronização. Vai delegar como? A pessoa não vai fazer do seu jeitinho. Mas então padronize o seu jeitinho. Descreva como que tem que ser. Aí você consegue delegar e monitore, né? Não é entregar a chave da casa e a pessoa entregou de volta. Só quando for entregar a chave para o outro que você vai conferir. Mas ele quebrou um vidro. Aí não adianta mais, daí não é checklist, né? Então, para delegar tem que ter controle. Deixa eu falar aqui que a palavra que eu não estava achando é resiliente. O que é uma pessoa resiliente? Resiliente é a pessoa que fica reincidindo no passado, fica voltando, fica medindo depressivamente. A definição agora exata de cabeça eu não... Resiliente, a informação que nós temos é que é aquela pessoa que tem facilidade.
né? Ele não se... Pro bem ou pro mal? Não, facilidade para resolver. Não deu problema hoje, vamos resolver. Vamos resolver. Agora, é uma palavra que está sendo pouco usada realmente. O pessoal usa mais como a pessoa executiva, a pessoa que vai lá e executa e resolve as coisas. Mas o que tu sugere como primeira coisa? Primeira coisa, é uma palestra, um curso, um técnico, uma ferramenta, o que você... Olha, para começar a adaptar essa mudança, primeiro dentro de si, quebra de rotina, mas às vezes para a gente deixar despertar a semente dentro da gente, a gente tem que ouvir de uma pessoa neutra, diferente, que aquilo é possível. E a pessoa tem que te convencer que é possível, por isso que tem que mostrar como que a coisa vai acontecer lá na ponta. Então não adianta, a gente pode pegar, tem inúmeras ferramentas na internet, tem livros fabulosos, mas é diferente às vezes de você ouvir de uma pessoa que você tem um pouco de credibilidade, uma certa confiança, que a pessoa já fez e você sabe que dá certo, que não é aquela coisa, casa do ferreiro, espeto do pau, tá falando de administração do tempo, mas não consegue tempo nem para... Entendeu? Então, o hábito faz o monge. Exato. Então, a primeira é interessante que você escute, veja, se eu falar da palestra, eu vou estar vendendo só o meu peixe, mas busque ouvir de outras pessoas, ou mesmo procure sobre esse Christian Barbosa, que é o Bambambam de administração do tempo, as coisas que ele fala. E não estranhe se na hora você ouvir dizer, nossa, não disse nada do que eu já não sabia. Só que acontece que a maneira que a pessoa diz, ela desperta na gente uma vontade de fazer, que às vezes você sozinho não consegue. Não faça isso, nunca faça isso de chegar numa palestra e eu já sabia. Que você vai estar negando tudo que você aprendeu ali. Porque o cérebro da gente, ele aprende por acúmulo e repetição. Então, quanto mais você se convence que aquilo é possível de fazer. O peso da palavra, gente, é muito maior do que a gente possa imaginar. Toda vez que você emite um som, tudo que você fala, você vira escravo do que fala. E o que você cala é seu escravo. Então, esse tipo de afirmação, para querer aparecer na frente dos outros, isso aí de tudo eu já sabia. Você já está negando as informações que poderiam mudar a sua vida. Então, você acha que esse start, primeiro dentro da pessoa, e se o empresário, se a pessoa vê que a coisa não está andando, é importante trazer alguém de fora que dê esse start. Exatamente. E, infelizmente, às vezes a pessoa ou as empresas, elas não dão o valor para a pessoa de fora, de dentro. Ou seja, às vezes a empresa é do estado ou é do município. Vai pagar uma fortuna para trazer um cara lá, não sei da onde, que estudou lá, não sei aonde, para vir aqui e dar pitaco no meu negócio. Então busquem, não estou querendo dizer só do trabalho da diretiva, que é daqui e tal, mas busquem empresas ou pessoas que vocês saibam que é próximo se você precisar de um apoio, de uma assessoria, porque às vezes o consultor, ele não pode ser só aquela pessoa que vai lá, deixa as ideias igual o médico. O médico vai dizer para você o que você tem que fazer. Mas se você não fizer ou fizer, depende da tua vontade. Então, às vezes você contrata uma empresa de consultoria muito longe, muito fora, para dar valor do cara de fora, porque o cara vem de longe para cá. E às vezes as pessoas daqui, o santo da casa, mude a sua fé. Não é o santo da casa que não está fazendo milagre. Pare para observar, às vezes, a tua fé que não está muito forte. Então, busque uma pessoa de fora, mas não precisa ser de fora, lá de fora. Alguém que você sabe que você pode contar quando você realmente precisar. Porque quando você começar a mexer na maneira que você está lidando com o seu tempo, vai cutucar. É igual uma água paradinha que você faz assim, ela vai aquelas ondas ficando cada vez maiores, ela vai esbarrando nas outras gestões que a gente tem dentro de um sistema, dentro de uma empresa. E você vai querer remédio para todas. Então, são etapas. Então, ela é só o começo, assim, como você disse, o start para começar a preocupação. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Abolir o cafezinho? Não? Sou contra abolir o cafezinho. Se perguntar para mim, corta o cafezinho, porque eu sou contra. Há outras maneiras de você motivar a pessoa, porque às vezes você vai cortar o cafezinho,
vai tirar um benefício que o pessoal está acostumado, vai gerar mais insatisfação, mais comentário no horário que está trabalhando, porque agora tiraram o cafezinho, porque antes tinha um cafezinho. Então, o que é melhor? Regra o cafezinho. Ó, pessoal, a partir de semana que vem, o cafezinho vai ter assim, ó, 5 minutinhos, 10, vão ser em grupos. Aquele grupo, esse grupo, não corta o benefício de imediato. Até que as pessoas nem tenham mais vontade de tomar o café. Elas estão ali, elas só passam, tomam um cafezinho de manhã e se envolvem com outras coisas. Então, todo benefício, eu sou meio assim, tenho um pouco de receio de você pegar e cortar do nada, ou dar do nada. Então, tudo que é muito brusco, a pessoa não está preparada, você não sabe qual vai ser a reação dela. Competição entre equipe. Quem vende mais, quem constrange, não constrange, é normal de quem trabalha em vendas? Qual é o teu ponto de vista? De quem trabalha em vendas é normal. É normal. É normal. Para a parte de vendas você porque tem que ter meta, eu sei de algumas ações trabalhistas de pessoas que tinham aqueles carrinhos de Fórmula 1 numa parede. Fulano está aqui com o seu carrinho e aí todo mundo que passava disse, pô, fulano está lá atrás. Mas daí a gente tem que pensar, assim, ó, aí vem toda uma questão, né, que talvez nem cabe a mim falar aqui nessa questão do tempo, mas a preparação de como você está conduzindo as pessoas para atingir aquilo, a maneira que você está gerando aquela competição. Porque a competição, ela existe em todos os lugares. Né? Ela existe em qualquer... E ela é saudável. Então, você só tem que cuidar, você tem que conhecer. Por isso que o líder, o gestor, tem que agir de maneira situacional, conhecer muito bem a sua equipe, trazê-la para perto de você, criar uma sinergia do seu grupo para conseguir o resultado. Porque, Sandro, na boa, velho, falando bem na linguagem popular, eu tenho uma amiga que está com uma ação por causa que chamou de criatura. Chegou pro cara e disse, criatura, como é que você me deixou isso acontecer? E ele entrou com processo porque é bullying. Então, a pessoa, quando quer, ela acha motivo em tudo quanto é lugar. Deixa eu contar uma coisa para ele. Nós somos criaturas. Criaturas divinas, criaturas abençoadas. Então, quando a pessoa quer, Sandro, é um carrinho de Fórmula 1, é um termômetro de humor. Ai, porque como é que vai medir o humor? Feliz, triste, zangado. A pessoa, quando ela não quer, ela vai arranjar um motivo para empentelhar. Quando a pessoa quer, ela vai fazer acontecer e ninguém segura o sucesso da pessoa. Começamos com redes sociais e vamos finalizar com rede social. Nós temos ainda 2 minutos. Cris, o que você posta no Facebook dá importância na tua carreira e na tua credibilidade, até mesmo na tua promoção? Com certeza. Até conheço pessoas que tinham 2 perfis no Facebook, né? Tinham um perfil duplo. Um para trabalho e um para pessoal. Para lazer. Para lazer. Não sou a favor de ter 2, também não sou contra. Acho que cada um sabe, né, o que quer saber de si. O que eu posso dizer é que é o seguinte, eu acho pouco provável, não é muito não, eu acho pouco provável a pessoa conseguir manter uma conduta completamente diferente no trabalho e na vida pessoal. Nossa, praticamente 2 pessoas. No trabalho ela e na vida pessoal. Então, nós vivemos num mundo que está sendo observado a todo tempo e a todo instante. A gente está sendo visto, está sendo julgado pelo nosso comportamento, pelas nossas posturas e tal. Então, acho que a gente tem que... achar é mãe de todos os erros. Penso que a gente tem que cuidar com o que a gente expõe, a tal da janela Johari, o eu conhecido, o eu desconhecido, porque o que a gente faz ecoa na eternidade. Então, uma hora pode ser usado a seu favor ou contra você. Okay. Então, acredito que manter uma postura equilibrada entre o seu trabalho, sua profissão e a sua vida profissional é muito bacana. E apesar de não sermos robôs, a gente tem uma certa reputação para zelar, certo? Então, pense com bastante carinho para você não acabar denegrindo a própria imagem. Vamos lá, vamos repetir aqui. 3348-3815, 3348-3815. Quando é que sai o livro da Crislaine Kalkman, Administração do Tempo? Olha... O Geraldo já tem. Agora, quem sabe a Cris também não faz um livro para vender nesse Brasil. Porque, gente, isso é um problema. O Márcio, o Marcos, Débora, todo o pessoal que está aqui. Isso é um problema seríssimo. Você chegar ao fim do dia e dizer que não fez nada. Saber que não fez nada. O que está acontecendo? Né? Minha carreira não andou nada, sabe, é uma coisa que nós devemos combater como se fosse uma guerra realmente. O meu dia tem que ser útil.
porque senão a minha vida não vai andar. Sabe o que está fazendo? Está tirando pó antes de varrer. Exatamente. Aí tira o pó, depois varre, suja tudo de novo, daí tira o pó e varre, tira o pó. Vai mandar um beijo para quem? Vai ter despedir de quem? Tá todo mundo, os Kalkman estão tudo assistindo lá? Estão todos, com certeza, né, de primeira hierarquia nas minhas necessidades essenciais, o Igor, meu filho que eu amo de paixão, que está cada dia mais lindo, inteligente, companheiro, carinhoso. Só tenho a agradecer a Deus, a pessoa mágica que tu está se transformando. Filho, tu és a razão da minha vida, da minha existência. Estou num período muito feliz da minha vida, sabe, Sandro? Muitas metas, elas vão acontecendo. Posso dizer que eu tenho... As pessoas dizem para mim, sabe o quê? Ah, Cris, você teve muita sorte. Ah, o seu menino é bonzinho, meu, que sorte. Mas... não sei se é sorte, tá? A gente não costuma dizer as técnicas que a gente utiliza e tal, mas é muito diálogo, muita conversa, muita... Então eu acredito que não é só sorte, né? Filho, eu te amo de paixão, tá? Hoje o meu beijo especial vai para você. Não se colocar como um censor, e sim colocar como um amigo, um parceiro e que está sempre junto, né? Apoiar. Eu também estou passando pela mesma experiência, só que eu não paro mais em casa, é shopping, pesca e paga, é tudo. Gente, obrigado pela grande audiência. Olha, eu fiquei impressionado com o número de participações, o número de curtições aqui. O assunto eu sabia que ia dar grande repercussão, mas estamos aqui no início de 2014, foi o programa de maiores participações, curtições e muito legal mesmo. Obrigado a todos pela grande audiência, obrigado pela parceria. Fique agora com o DOC SC e depois comece. Olha que legal, hein? Isso é marketing, isso é revigorante para você. Levanta a sua autoestima através da palavra amiga do pastor José Carlos Francilino. Vale a pena ver, vale a pena ouvir e ficar melhor para enfrentar o dia de amanhã. Palavra amiga a partir da meia-noite com José Carlos Francilino. Uma boa noite a todos.